Não importa se você conhece a Deus, frequenta lugares que tem Deus, se você não se entregar para ser transformada de dentro para fora, você continua sendo alguém que frequenta um lugar, alguém que trabalha com Deus, mas continua sendo alguém sem o relacionamento com Deus. E nós estamos então no livro de Esther. Hoje, em nome de Jesus, nós vamos terminar o capítulo 2. Você ri, porque não é tu que tá aqui. Que prepara e nunca dá conta do que preparou. Hoje de manhã a gente orou assim aqui: Senhor, quem é o homem para conhecer a mente de Deus? A Bíblia fala, né? Senhor, nós entregamos nossos planos para Ti, nossa programação para Ti, nosso preparo para Ti, porque Ele não serve de nada se não tiver a Tua presença. Faz do Teu jeito nessa manhã. Então Deus já fez aí, do jeito dele nessa manhã, né? E nós vamos recapitular bem rapidinho a última quinta. Nós falamos que Esther obteve o favor do eunuco porque ela permaneceu com duas coisas: identidade e postura. E postura, ela também é um posicionamento, mas não é um posicionamento de ego. É um posicionamento de integridade. É um posicionamento de não ferir princípios. Essa é uma postura. Qual tem sido a nossa postura? Então, uma das posturas é a que você tomou hoje de manhã aí. Eu creio, falo de Jesus, mas eu não conheço o que Jesus falou. Então, eu vou ter uma postura e um posicionamento de ler a Bíblia para saber o que Jesus que eu creio fala. Então, leia a palavra, amada. Leia a palavra. Então, nós não podemos, a gente aprendeu quinta, deformar para pertencer ou nos deformar para ser aceita e amada. Porém, a gente também aprendeu que pode ser que nós já estamos totalmente deformadas e precisamos ser novamente formadas e moldadas pelas mãos de quem nos criou. Então, nesse momento é quando você se entrega nas mãos de Deus para Ele fazer de novo. Aí você olha e diz: eis-me aqui, Senhor, faz de novo, me leva de volta para essa essência. Me leva de volta. Então, toda vez que você se sentir se deformando para se encaixar em algum lugar, se deformando para ser aceita e amada, para tudo e diz: Senhor, eu não vou me deformar e me formar a nada que não seja o que tu já me formou. Alguém tá com muito frio aí? Tá bom o ar assim? Tá bom? Então, nós aprendemos que nós não precisamos nos deformar, mas sim voltar à essência do que fomos já formadas. A partir deste momento, sabe qual é a coisa mais simples que vai acontecer na sua vida? Falar desse Jesus que você é apaixonado. As pessoas acham complicado falar de Jesus porque elas querem explicar Jesus. Explicar a Bíblia. Não precisa explicar nada. Você precisa o quê? Vivenciar. Quando você vive Jesus, você não precisa explicar Jesus, porque as pessoas olham para você e vê Jesus na sua vida. Seu marido olha e vê, os filhos olham e vê, os colegas de trabalho, os colaboradores, todo mundo vê Jesus em você. Não é porque tu está tentando explicar Jesus, é porque você vive Ele. É do dia para a noite? Nem sempre. Tem uns que demoram uns 3, 4 anos para entender que o Jesus que está em você veio para ficar. E a gente, se eu não me engano, falou isso ontem. O problema é que as pessoas estão tão acostumadas a mudar de um lado para o outro, que quando você começa uma caminhada com Jesus, as pessoas olham e dizem assim: mais uma moda, vai passar. É mais uma febre, vai passar. Eu estou há 50 anos nessa febre. Estou com febre há 50 anos. Que eu me lembre bem, aos 45, que a partir dos 5 a gente já lembra de muita coisa da nossa vida, né? Então, você que permanecendo, que vai mostrar o Jesus que veio para ficar na sua vida, ou um Jesus que veio para ser mais uma moda na sua vida.
Então, para de querer explicar Jesus. Viva Jesus, viva apaixonada, e as pessoas vão se apaixonar por aquilo que você está vivendo, que é impossível. Você vai querer saber, como que pode? Só tem autoridade para falar daquilo que você vive. Não queira falar daquilo que você não vive. Não queira. Uma vez, a gente sempre ouviu uma frase assim, e essa frase me incomodava. Você tem que viver o que prega. Alguém conhece essa frase? Viva o que prega. Não, pregue o que você já está vivendo. Porque viver o que prega é fardo. Nossa, eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que ser o que eu falei. E aqui a gente tem uma frase que é o que, meninas? Não tem que nada. Jesus não te obriga a nada. Então, o tem que é fardo. Agora, quando você começa a pregar o que você está vivendo, nossa, que fácil que é. É simples, é automático, flui de você. Porque você está vivendo aquilo. Então, vivencie uma vida com Deus. E foi isso que nós aprendemos com Esther. Esther não foi nada de diferente do que ela era dentro de casa com Mardoqueu. Ela foi lá para o palácio e manteve a sua postura e a sua identidade que ela já tinha na casa de Mardoqueu. Não é porque ela mudou de ambiente que a identidade dela foi alterada. Então cuide, nós já falamos aqui que nós precisamos ter o desejo de ser termostato de ambiente, não termômetro de ambiente. Conforme o ambiente eu me altero. Não. Aonde eu chego o ambiente muda. Nem que seja para mudar, para falar mal de você, não tem problema, mas vai mudar. Sabe por quê? Porque quando você chega cheia do poder do Espírito Santo, os demônios vão arrepiar. Aí tem lugar que é claro que você não é bem-vindo, amada. Você incomoda naquele lugar, você incomoda o quê? Os demônios estão naquele lugar. Aí nunca mais foi o mesmo desde que fulana veio trabalhar aqui. Não foi mais, nunca mais vai ser. Aí você ora, Senhor, até quanto quer nesse lugar? E eu já vivi isso também. Fiquei 8 meses no lugar e disse, Senhor, me tira desse lugar. Porque o que eu tinha para fazer aqui eu já fiz. Já falei de Jesus para todo mundo, já está todo mundo conhecendo a palavra, já está feito, agora já virou fardo isso aqui. Me leva para outro lugar, por favor. E o Senhor falou mesmo, bem assim, ó, tem uma palavra que diz assim, ó. Eu vos tirarei das mandíbulas da aflição e levarei vocês para uma mesa farta e seleta. Essa foi a palavra que Deus me deu uma vez. Eu disse amém. Agora, se você não cumpre a missão onde Deus te colocou, você vai ficar lá. Até a missão ser realizada. Realiza a missão de uma vez. Não tá bom onde você tá? Não. Realiza a missão. Aí Deus te leva para um lugar de mesa farta e seleta. Peça desesperadamente, Senhor, qual é a minha missão nesse lugar? Lembrando que nunca é o seu casamento. Casamento é missão eterna. Casamento é missão eterna. Filhos, missão eterna. Ninguém mandou você ter. Você quis. Diz a minha filha, não, foi sem querer. Sem querer? Não. Como que o prazer não foi sem querer? Se o prazer não foi sem querer, a consequência do prazer não foi sem querer também. Ok? Vamos lá. Vamos voltar para o capítulo 2. Aonde nós estamos? No preparo de Esther de 12 meses. Alguém já contratou aí? 12 meses de beleza? Hã? Nesses 12 meses foram divididos em 2 etapas. 6 meses ela foi preparada com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Alguém tem, que está com a Bíblia aberta que eu estou vendo, falou diferente disso? Olha isso, falou diferente disso e depois você traz para nós, tá? Ah, no meu diz tal coisa. Vamos lá, o que é a mirra? O que a mirra significa? Significa tudo que nós temos levado vocês a viver, ó. Quebrantamento e morte ao ego. Quebrantamento e morte ao ego. 6 meses quebrando o ego. 6 meses se quebrantando. Deixa eu falar para você, para nós é para sempre, até Jesus voltar. Se você sair do lugar de quebrantamento,
e de morte ao seu ego, logo Satanás te pega de novo. Logo você está em cima do muro, achando que está com Jesus. E hoje de manhã nós estávamos ouvindo o pastor Luciano Subirá falando um trechinho com a Cris, até a Cris repostou lá. Você em cima do muro, o inferno não está nem aí, porque o muro é dele. O muro é dele. Então, quando nós permitir o ego começar, volta, vai para o quebrantamento. Por isso que nós aqui, nós estamos instituindo isso, acho que desde o ano passado, o grupo de intercessão, se você quiser entrar nisso com a gente tem uma sequência de dias que Deus foi nos dando. Começou com gratidão, começou com a quarta de gratidão, então na quarta nossa oração é só de gratidão. Aí depois Deus trouxe com a Michelle a terça do arrependimento. Então a terça é uma manhã de arrependimento. Amada, se toda terça tu ficar em oração só de arrependimento, como é que o ego vai ter lugar na tua vida? Está aí prostrada, se arrependendo. Vai arrepender do que, amada? De tudo, até que você ter levantado a voz com o teu cônjuge. Qualquer coisa aí, tem arrependimento que vai precisar de ação. Você se arrepende diante do Senhor, levanta do arrependimento e vai até a pessoa. Pede perdão, se humilha. Porque enquanto tu te humilha, o teu ego está sendo desmontado. E nós teve uma época aqui, no livro Raiz da Rejeição, que a gente falou o que para vocês? Procure lugares para se... Porque a Bíblia não diz... As pessoas pegam aquela frase, quem for humilhado será exaltado. Não, amada, isso não é sobre você. Quem se humilhar... Não é porque você foi humilhado, é porque você se humilhou que Deus vai colocar você em outro lugar. Porque você se humilhou. E perfume. Então, a mirra, quebrantamento e morte ao ego. Perfume. Formação de identidade e presença. Os outros 6 meses foi a formação de identidade. Ela ia precisar ser moldada para ser rainha. Ela não era rainha. Aí quando nós estamos sendo moldadas para ser o que Deus nos chamou para ser, a gente quer fugir, não aguento mais. Que nem nós falamos, a Esther não disse não aguento mais. Já sou linda, cheirosa e maravilhosa, não quero mais ficar aqui. Não. E presença. E espiritualmente falando a nossa identidade retornando a filha de Deus para ser cheia da presença. O que mais eu e você precisamos buscar? Presença. Quanto tempo da nossa oração a gente passa pedindo coisas da terra para nós e não a presença, que é tudo que nós precisamos, amado. É a presença do Espírito Santo. É ser cheios da presença de Deus. Cheio da presença de Deus. Você acha que você vai ficar mal-humorada? Grossa? Estúpida, respondona, briguenta, chata, irritante. Não vai, você está cheia da presença do Espírito Santo. Murmuradora você vai ficar? Ingrata você vai ficar? Você está cheia do Espírito Santo. Você cheia, sente falta de alguma coisa? Você vai olhar para tudo que você tem e ser tão grata que o que você não tem nem vai aparecer para você. Porque você está tão grato com o que você tem que o que não tem não vai ter evidência em você. Mas quando não estamos cheios do Espírito Santo, nós só conseguimos olhar o que não temos. E aí a ingratidão começa a tomar conta de nós. E aí quando vem a ingratidão, tudo parece que está errado. Aí vem eu não amo mais. Porque a primeira coisa que começa, não amo mais meu marido. Não é mais a mesma coisa, claro que não é. Não é mesmo? Porque antes você era grata, você só via as coisas boas. Agora você só vê a ruim. E esses dias eu ouvi um testemunho de uma comadre minha, ela disse assim, comecei a fazer o que tu mandou. O que tu pediu, diz ela. Não, ela disse o que tu mandou, né? Porque ela, se não manda, ela não faz. Eu fiz a lista das boas coisas do meu marido. Coloquei lá. Toda vez que eu vou reclamar dele, eu olho para mim. Os meus defeitos. Nunca mais vi defeito nele, porque eu achei tanto defeito em mim.
Que não achei mais defeito nele. Ela falou isso semana passada. Amada, faz a lista de qualidades de quem você tanto reclama. E toda vez que você for abrir a boca, olha para você e diz: vou achar um defeito aqui hoje. Só que nós fomos levadas num caminho tanto de nos achar, tanto de nos exaltar, que aí o outro está sempre cheio de defeito. Os eu sou que a gente aprende na imersão é muito bom, maravilhoso. Mas você precisa viver os eu sou, mas olhar para você e ver o que você ainda não é. E aí declarar os eu sou sobre sua vida. Eu sou amada, que linda. Eu também sou amada, mas eu amo. Eu amo com o amor que eu sou amada. Com que amor eu tenho amado? Com amor cheio de ses. Se isso, se aquilo, se aquele outro. Porque Deus não colocou esse ses para você. Não, olha, eu vou te amar. Mas, se Deus nos ama independente do que você é. E nunca vai mudar. Não importa o que você faça na vida. O amor de Deus não muda para você. Não vai mudar. O amor dele é sempre igual. Então, tá dito aí, é para você. Pega aí. Veste o chapéuzinho. E vai para casa meditar nisso. Deus sempre vai trabalhar, e a gente tem uma frase aqui, ela nasceu no Outubro Rosa de 2023, nosso primeiro Outubro Rosa, que é de dentro para fora. E a Michele, testemunho da Michele com o café, saiu dessa frase. Ela disse, quando ouviu eu falando isso, no altar da igreja que nós frequentávamos, ela disse, eu ouvi disso aí, de ser mudada de dentro para fora. Mas ela estava 15 anos vivendo o evangelho, por isso eu falei aquilo que eu falei no começo. Não importa se você conhece a Deus, frequenta lugares que tem Deus, se você não se entregar para ser transformada de dentro para fora, você continua sendo alguém que frequenta um lugar, alguém que trabalha com Deus, mas continua sendo alguém sem o relacionamento com Deus. Então Deus sempre vai trabalhar primeiro em quem você é. Ele precisa primeiro destronar o eu dentro de você, para daí ele formar ele dentro de você. Como Paulo disse, que morra eu para que Cristo viva em mim. Será que a gente já pode dizer isso? Para que Cristo viva em mim. Como eu e você acordamos de manhã, mano? Se arrastando às vezes naquilo que não tem? Se arrastando nas reclamações da vida? Se arrastando para servir aqueles que dizemos que amamos? Sendo que nós precisamos acordar pela manhã e a primeira coisa, Deus, obrigada, mais um dia, para o teu nome ser honrado através da minha vida, para o teu nome ser glorificado através da minha vida, para o meu marido e os meus filhos verem Jesus através de mim, de onde a planta dos meus pés pisar, chegar com a glória a tal ponto que aquele ambiente seja transformado, seja incomodado. Às vezes nós não vamos assim para os lugares porque nós não queremos nem ser vistas. Não é para nós ser vista, é para Jesus ser visto em nós. Quantas vidas podem ter uma nova vida a partir de você mostrar Jesus? Então hoje o convite é: venha ser transformada de dentro para fora. Até que fora mostre tudo que você tem dentro, que é Jesus. Porque senão, fora vai mostrar tudo que você tem dentro. A amargura, o ódio, a raiva, a insegurança, a ingratidão, o medo, o temor, o pavor. Fora vai mostrar tudo isso. Então precisa encher Jesus dentro para mostrar fora quem tem dentro Jesus. Aí eu coloquei uma frase aqui e eu gostaria que você carregasse para a sua vida. Porque por vezes a gente conhece um evangelho fraco, um evangelho que Jesus nunca pregou. E é só você ler os 4 evangelhos que você vai saber exatamente que evangelho Jesus pregava. Coloquei aqui, ó. Às vezes, para que você volte a ser
quem Deus te gerou para ser vai te custar tudo. Talvez vá te custar tudo. Então, quando vierem circunstâncias na sua vida, observe. Talvez está te custando tudo, para que você volte a ser aquilo que Deus te criou para ser. E por vezes nós não queremos esse lugar, amada, nós estamos às vezes tão agarradas às coisas dessa terra, elas são tão boas, que eu não me disponho a viver o bem que Deus tem para mim. Porque eu acho que está muito bom nisso que eu estou vivendo. E nós falamos já aqui, eu acho, no estudando, já não me lembro, né? Eu amo e honro a Deus até que. Ou realmente eu amo e honro a Deus. Ou eu honro e amo Deus até que. Até que vá tudo bem com os meus filhos, até que vá tudo bem com a minha vida, até que vá tudo bem com as minhas finanças, até que vá tudo bem com a minha saúde. Até que vá tudo bem. Então, tadinho de Paulo, teria abandonado Jesus a alma. Porque quantas provações, eu gostaria que você lesse, a maioria do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Comece a ler as cartas às igrejas, porque as cartas às igrejas Paulo conta como foi a sua vida. 1 e 2 Coríntios, Efésios, Gálatas. Essas eram igrejas que Paulo enviava cartas e ali ele compartilhava o que era a vida dele. Aí você vai olhar e dizer assim, nossa, que feio que eu estou fazendo aqui, eu nem vivi isso aí que Paulo viveu ainda. Talvez vá te custar tudo. Por quê? Porque quem sabe a maioria do que está em nós, ou que possuímos, não foi Deus que colocou. Foi só uma distração para te tirar do plano e projeto que o céu tinha para você. Amada, pode ser várias coisas. Eu gostaria que você analisasse isso aqui na sua vida. E fizesse o quê? Se você desejar viver o que Deus tem para você. Entregue. Entregue ao Senhor o quê? Tudo. Sua profissão, a cidade que você mora. Entregue tudo a Deus. Aquilo que você está realizando, que você acha que é para Deus, entregue a Ele também. Entregue de Senhor, leva da minha vida tudo que não foi você que colocou. Você está pronta para fazer essa oração? Você está pronta? Você está pronta para ser destronado da tua vida tudo que é ídolo na tua vida? Não está aqui, mas ontem nós tivemos um depoimento que ela está aqui. A Ju Brandalize, sabe aquela que você reserva o seu lugar para estar aqui? Ela estava contando ontem que Deus está fazendo esse trabalho com ela, desmontando todos os ídolos. E um dos ídolos mais graves que Deus está desmontando, e ela nem tinha se percebido, são os filhos. São os filhos. Deus sabe o que é ídolo em você, peça para Ele te mostrar. Talvez você não está vendo. Mas quando você pedir para Ele rasgar o véu, Ele vai mostrar o que tem sido ídolo na minha vida. E outro ídolo que trouxe ontem na reunião também, que às vezes o ídolo, eu não me lembro quem que falou, alguém falou que, a Nath, tá aí a Nath? Cadê? Falou que o filho, né, foi embora, foi viver a independência, e aí veio o quê? O ídolo já não era os filhos, era ela mesma. Os filhos não podem viver sem mim. Então eu sou insubstituível na vida dos filhos. Isso também é uma idolatria. Eu me achar que aquilo, ou que alguém ou alguma coisa não anda sem a minha presença, minha poderosa presença. É uma idolatria. Então, você está pronta para desmontar os ídolos? Que não foi Deus que colocou na sua vida, claro. E aí eu coloquei aqui, pode ser que existam coisas que até parece íntegro, correto e bom. Calma nisso, se é íntegro, correto e bom. Ou íntegro, correto e do bem. Bom não é de Deus para a sua vida. E se não é de Deus na sua vida, não é de Deus para a sua vida. Precisa sair da sua vida. Porque enquanto houver
que não é de Deus na sua vida, como é que vai entrar Deus ali? Se um copo estiver cheio até a borda, como é que eu vou colocar alguma coisa dentro? Eu preciso abrir espaço na minha vida para Deus. Preciso abrir espaço para as coisas que Deus tem para a minha vida, não o que eu quero fazer. O Café com Propósito nasceu em janeiro de 23, porque em 22 eu fiz essa oração. Cheguei um dia e entreguei tudo que eu estava fazendo, profissão, tudo. Eu disse, Senhor, leva embora tudo que não é teu e traz o que é teu. Aí, cuidado, porque você ora, né? E aí Deus trouxe, teve lugar, nasceu o café. Em janeiro de 23. 23? 26 fez 4 anos. Então, você precisa fazer essa oração para que Deus traga o que Ele tem para você. Então, o café não era sobre eu, amigo, quem está envolvido. O café era sobre você. Cadê quem chegou hoje? Faz assim. Era para você que chegou hoje. É sobre você, não é sobre nada que nós fizemos aqui. É sobre cada um que Deus vai alcançar através dessa ferramenta. Foi uma ferramenta que Deus achou para ganhar. Para chegar até vidas. Qual é a ferramenta que Deus tem e que é você que vai manejar ela e não tem lugar para Deus colocar, porque você está cheia. Está cheia de coisas, está cheia de si, está cheia de compromisso. A sua agenda não tem lugar para os planos de Deus. Entregue tudo a Deus, deixa Ele ser o lugar. E sempre será desafiador quando Deus começa os processos da nossa vida. Quando nós nos entregamos, é tão bonitinho, né? A gente chora, se entrega. Aí a gente diz, Deus limpa, tira tudo que não é teu. E aí Deus começa. Você disse isso para Ele fazer. Aí quando Ele começa a doer. Vai ter momentos que vai ter um silêncio na sua história, que parece que não está acontecendo nada, parou tudo. E você está ali, parece que tudo está uma bagunça. E aí a gente já falou sobre isso também. Eu não lembro em qual livro a gente falou lá, acho que no da Leoa ou no Viva Sua Real Identidade, a gente falou sobre o processo de limpeza. Quando você vê alguém fazendo limpeza numa casa, primeiro não vira uma bagunça? As que limpam melhor, primeiro elas fazem uma bagunça. Tira tudo do lugar. Talvez você está vivendo esse momento, parece que está tudo uma bagunça, Giovana. Não vejo saída disso aqui. Não sei mais nem o lugar do que, aonde é o quê. Porque você deixou Deus entrar e começar a realizar. E quando Deus faz isso, Ele começa e vai transformar você em outra pessoa. E é verdade, porque você está fora, está deformado. Até você não vai se conhecer, imagina os outros. Aí os outros vão chegar para você e dizer o quê? Nossa, tu nem é mais você. Cuidado. Estão mudando você, estão fazendo uma lavagem em você. Você está deixando de ser você. Você tem que olhar e dizer, tô mesmo. Estou deixando de ser isso aí, que eu nem sei quem era, para ser quem Deus me gerou para ser. E algumas pessoas gostam da nossa mudança, ou demoram um tempo para ver como é maravilhoso você estar com Jesus. E há outras que vão se incomodar com a sua mudança. Sabe por quê? Porque a sua mudança vai incomodar o que elas estão vivendo. O pecado que elas estão vivendo, o estilo de vida que elas estão vivendo. É claro que você vai começar a incomodar. Você é luz. Luz e sal. Não vai ter mais nada sem sabor. E nada no escuro. E nada escondido. Porque quando tu chega uma luz. Você não precisa falar, amada. Você é luz, se chegou... O próprio pecado já começa a se acusar. Não tem aquela pessoa que você chega no ambiente assim, não vem aí falar desse Jesus. Já vai começar a falar dessas coisas. Por quê? Porque a pessoa não quer, porque é um confronto. Mas presta atenção, não é a pessoa que não quer, é o que está nela que não quer sair. É porque esses demônios sabem que a hora que se voltar para Deus, eles vão ter que cair fora, porque onde a luz bate não fica. Então, amada, fala mesmo, estou sendo mesmo, bem mudada e transformada. A identidade de Cristo está sendo formada em mim. E aonde Cristo chegava, as coisas mudavam.
aonde você chegar, as coisas vão mudar. Queira isso mesmo. Aí eu tenho 3 perguntas aqui para você. E para ficar bem gravado, Jesus é tão bom que antes de hoje, nós já tinha gravado, vai entrar no Insta, sei lá, eu hoje ou amanhã, cadê a Laura? Sobre isso aqui, ó. Você deseja essa transformação, essa mudança? Você deseja viver isso? Porque Jesus é gentleman e nunca vai fazer o que você não permitir. Eu tô indo, eu tô orando, eu tô fazendo, eu tô não sei o quê. Mas não é o fazer, amada, é o entregar-se para Ele fazer. Se você deseja, você está disposta? Se você está disposta, você está disponível? Porque é isso. Então você primeiro precisa saber se você deseja, se você está disponível e se você está disposta, e depois se você está disponível para isso. Por quê? Você pode estar disposta e nunca se disponibilizar para entrar na mudança. Você pode estar disposta, e talvez você que está aqui já viveu isso, estava muito disposta a vir uma manhã aqui, mas você nunca tornou sua agenda disponível para estar aqui. É a mesma coisa com Deus, eu posso estar disposta, mas eu nunca me disponibilizo para Ele fazer. Por quê? Porque eu tenho outras prioridades, outras alianças e outros deuses. Simples assim. Aí eu não me disponibilizo para Deus porque eu tenho outros deuses, utilizando o tempo, utilizando a energia, o vigor que deveria ser de Deus. Está utilizando você. Eu até coloquei algo aqui, ó, que o diabo não está preocupado com você negar Deus. Presta bem atenção nisso. Ele não quer que você negue a Deus. Ele só quer que você acrescente um outro Deus junto com Deus. Não precisa você negar, não precisa você parar de ir, também não precisa você parar de ler a Bíblia. Só assim, ó, acrescenta mais esse Deus na sua vida. Não é só Deus que faz, não é só Deus que transforma, não é só Deus. Olha, isso aqui também. Essa energia aqui também. Essa coisinha aqui também. Eu nunca vou me esquecer que quando uma pessoa começou a caminhar com Jesus, me fazia muitas perguntas e um dia entrou na área e eu vou entrar aqui. Se cair aqui, amém, tá? Amo vocês. Cristais e coisa arada e tudo aquilo, né? Não é nada a ver, isso aqui é natureza, aquilo ali é natureza. É verdade, não tem nada a ver. Desde que não seja a ver na sua vida. Para que aquilo estar ali? É porque muda a energia do ambiente. Amada, quem muda é o Espírito Santo. Porque isso aqui afasta o mal da minha casa. E quem afasta o mal da sua casa é Deus. Então depende, é natureza, mas depende para que tu tem aquilo, qual o objetivo daquilo. Porque a partir do momento que entrou no lugar de Deus, quem cura, liberta, transforma, melhora é Deus. Se alguma coisa disso entrou no lugar de Deus, virou Deus na sua vida. Precisa ser tirado da sua vida. Você está dando lugar para outros deuses. Então o diabo não está preocupado que você negue a Deus. Ele só quer que você acrescente outro. Sabe por quê? Para você está com Deus e com os outros. Para Deus, você só está com os outros. Gravou isso? Para você está com Deus e com os outros. Para Deus, você só está com os outros. Lembra da história do amante, é a mesma coisa. Você não quer que tenha amante, não quer ter amante, Deus não divide glória. Então não precisa abandonar, só acrescentar. E aí nós vamos repetir aqui, ó. Nós não estamos falando de coisas da religião, nós estamos falando aqui de Deus. Para de religiosidade na sua vida e tenha relacionamento com Deus. Porque às vezes a religiosidade é justamente o véu que está impedindo você de ver Deus como Ele realmente é. E você, quem realmente você é em Deus. Aí eu coloquei aqui, eu amo e adoro a Deus até que. Essa era a parte. Se as coisas não saírem do jeito que eu planejei, que eu projetei, então esse Deus aí não serve. Porque o que adianta Deus se?
Alguém já falou isso? O que adiantou eu viver com Deus nesse tempo se aconteceu isso, se aconteceu aquilo, amado, talvez essa circunstância veio para te atrair de volta para Deus, porque tu achava que estava com Deus, aí aquela situação veio e disse, vem cá, essa circunstância vai te trazer de volta para mim. E aí a gente usa essa frase, para que permanecer em Deus se está acontecendo tudo isso? Qual o objetivo de Jesus morrer na cruz? Quem me responde? Qual o objetivo? Que nós fôssemos salvos, amada. Não é para você ficar rica, milionária, ter boa vida, vida mansa. Não. Isso é uma consequência da rendição. Mas não é o objetivo. Isso é uma consequência da rendição. Então, se as outras coisas começarem a ficar difíceis, você vai abandonar Deus? Mas não era para isso que você veio para Deus. Porque se for, Deus se tornou uma ferramenta na sua vida. Um escravo para você. E eu quero ler para nós terminar aqui o 17 e o 18. Não é. Eu falei uma coisa, nós vamos terminar o capítulo 2. Não, nós vamos terminar a primeira parte do capítulo 2. Eu sempre esqueço que tem a segunda parte. 17 e 18 diz assim, ó. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. E acabamos a primeira parte para a glória de Deus. Por que chegou nesse 17 e 18? Porque Esther permaneceu no processo até o final. E agradou mais ao rei do que todas as outras. Então agora eu quero fazer uma oração com você. Eu vou pedir para a Ju colocar um sonzinho ali. Porque vai ser uma oração de rendição aos processos. Então eu não posso fazer essa oração por você. Então você vai baixar sua cabeça. E você mesma vai fazer. Porque só você sabe de quais processos, se é o da mirra ou dos perfumes, que você tem fugido. É do quebrantamento que você tem fugido? Do que você tem fugido? De qual processo? Então, enquanto toco o louvor, antes de eu orar por você, você vai orar por ti mesmo ainda. E por mais dolorido que seja, fale ao Senhor, Ele quer ouvir a sua voz. De qual desses processos, da mirra ou dos perfumes, deixa eu até voltar aqui, você tem fugido? Para te lembrar espiritualmente o que pode ser. Você tem fugido do quebrantamento? Você tem fugido de quebrar o seu orgulho, seja sobre quem for ou que situação for? Você tem fugido da formação de Cristo em você? Você tem fugido da presença, como eu um dia fugi? Que eu dizia assim, eu disse para mim, eu não vou ir mais para a presença de Deus, que eu tenho medo do que Ele vai me entregar, porque se Ele me entregar para mim, eu preciso derramar isso. Talvez você tenha fugido disso, da presença de Deus, porque você sabe que a hora que você se entregar, Deus vai derramar e você vai precisar transbordar. E você tem medo desse lugar do transbordo. Você tem medo do julgamento, que era o que eu tinha, o medo do julgamento, o medo da rejeição. Confesse ao Senhor agora. Fale do que você tem fugido. Arrependa-se. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos neste momento, Pai,
nos arrependendo aqui, Pai, por todas as coisas que colocamos em nossa vida para nos distrair do processo que precisamos viver contigo. Nos arrependemos aqui de todas as coisas que utilizamos como um sistema de fuga, Pai, para nos quebrantarmos, para nos arrependermos, para deixar Cristo ser formado em nós. Nos arrependemos nesta manhã, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Pai. Cremos que Tu és poderoso, mas fugimos, Senhor, desse poder. Cremos que tu pode todas as coisas, mas por vezes duvidamos do que Tu podes fazer. Nos perdoa, Senhor. Nos arrependemos nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida das minhas irmãs. Espírito Santo, ajude-as. Ajude-as nisso, Espírito Santo. Ajude-as a render-se, a quebrantar-se. Ajuda-as a permanecer enquanto Tu forma nelas a identidade de Cristo, Pai, em nome de Jesus. Queremos sim, Pai, agradar o Teu coração. Queremos sim, Pai, ser agraciadas por Ti, Senhor. Queremos sim a Tua presença, a Tua companhia. Em nome de Jesus, Pai. Tira mesmo todos os ídolos de nossa vida, de nosso coração, de nossa mente. Alinha as nossas emoções ao céu, Pai. Alinha-nos ao céu, Senhor, nesta manhã. Alinha-nos ao céu nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Quantos, Senhor, estão prontos para dizer sim a Ti, Senhor, através da nossa vida? Quantos, Pai? E nós estamos retendo tudo isso que o Senhor tem para colocar em nós. Nos perdoa, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Esse é o nosso clamor esta manhã. Nos ajuda, Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Nós também queremos agora Te agradecer por essa manhã, por essa palavra. Agradecer pelo confronto do Teu Espírito Santo. Agradecer pela oportunidade de sermos chamadas de volta. Agradecer porque Tu nos olhou e viu a possibilidade, Senhor, de fluir através das nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque Tu nos encontrou no meio das nossas histórias. Obrigada por todas as circunstâncias que nós vivemos, que nos aproximaram de Ti, que nos fizeram parar, olhar para dentro de nós e vermos que precisávamos dar um lugar de volta para Ti, Senhor. Obrigada por isso. Eu abençoo a vida de cada uma das minhas irmãs, Pai, com toda sorte de bênção, como diz a Tua palavra. Que Tu possa resplandecer sobre elas o Teu rosto e dar a paz e a alegria que só vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Que elas, ao pisar o pé nas suas casas, ou aonde quer que elas forem, chegue a Tua glória, haja um impacto da Tua presença. E, Pai, onde Tu chegas, tudo muda. E nós cremos nisso, Senhor. Que o lar delas sentirá a diferença. Que a casa delas, Senhor, viverá, Pai, o Teu novo. Os filhos, maridos, empresas, trabalho, negócios, relacionamentos, parentela, pais, mães, irmãos serão tocados por Ti através da vida delas, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, Papai, por esta manhã. Obrigada pela colheita e obrigada pelo que vivemos e obrigada pelo que viveremos de hoje em diante. Em nome de Jesus. Amém e amém.